Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria tê-los aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Estamos muito felizes e esperamos que estas aulas estejam contribuindo para o seu crescimento espiritual. Antes de nossa aula começar, nós pedimos a sua ajuda em dois aspectos. Primeiro, inscrevendo-se aqui em nosso canal, clicando no botão inscrever-se, ativando a opção do sininho e escolhendo todos. Fazendo isso, você não perde nenhuma de nossas novidades. Também pegue esta aula, deixe o seu joinha, o seu like e já compartilhe com o máximo de pessoas possível. Vamos levar o estudo bíblico para a maior quantidade de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Nós estamos num trimestre muito importante e hoje nós vamos falar sobre o perigo da espiritualidade holística no meio da igreja. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos, a lição de número 12 tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Antes de nós falarmos sobre o tema da revista, da lição, é bom observar que dia 18 de setembro é o Dia Nacional da Escola Dominical. Essa instituição que é a agência educacional de nossa igreja e que tem contribuído ao longo de muitos anos para o crescimento teológico e para a maturidade de nossos irmãos e irmãs. Portanto, faça menção, faça uma oração. Se for possível vocês fazerem alguma menção da história da Assembleia de Deus, da história da Escola Dominical, como a Escola Dominical começou com crianças, depois se expandiu até chegar a ser a potência que é hoje, vai ser saudável para a igreja e também pode estimular mais irmãos a estarem frequentando essa escola bíblica maravilhosa. Amém? Eu também oro a Deus pedindo, para que Ele fortaleça você que é superintendente, você que é professor, você que é secretário, tesoureiro e aluno, todo mundo que faz parte desta comunidade tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, te dê forças e te prospere nessa jornada. Meus irmãos, a sutileza da espiritualidade holística é o tema de nossa lição. O nosso textuário diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática nos diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Temos a leitura bíblica, que é diária, que é o nosso devocional. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14. São apenas 3 versos que eu vou ler aqui para os irmãos. Mesmo vós, que é o versículo 4, 5 e 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Inclusive um texto que foi aproveitado no nosso textuário. Muito bem. Bom, para nós entendermos o que a lição está tratando, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós vivemos uma época diferente. Os irmãos já sabem disso, porque em outras lições eu comentei, mas é sempre bom reforçar que nós vivemos o período conhecido como mundo da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é um cenário social, geopolítico, econômico, em que a verdade deixa de ser absoluta. Ou seja, a verdade, na realidade, se torna algo volúvel. Muito mais importante do que a verdade é a minha visão como humano daquele objeto. Ou seja, não é algo, se algo que eu olho, analiso, fere, magoa, me machuca ou confronta a minha visão de mundo, aquilo deixa de ser verdade
porque traz-me um certo incômodo. Portanto, no mundo da pós-verdade, a expressão veracidade, o que é real, o que é certo, o que é verdadeiro, torna-se um ente líquido, digamos assim, e aí moldado de acordo com a vontade, com a visão de mundo de cada um dos indivíduos da sociedade. Nós já vimos em lições passadas que isso é um problema, porque uma vez adeptos do cristianismo, seguidores de Cristo e seu ensinamento, nós somos confrontados com o fato de que a verdade é Cristo e Cristo é uma verdade absoluta. E essa é uma ideia que causa asco em muitas pessoas que entendem que não existe uma única verdade, que a verdade pode ser um conceito apropriado por cada uma das pessoas. Imagine que você está em uma exposição, você acabou de entrar em um museu, tem ali um quadro muito famoso exposto, um quadro expressionista. As pessoas vão olhar para aquele quadro e, de repente, cada uma das 4 pessoas que estão ali podem ter uma opinião sobre o que aquele quadro está dizendo. Aquele quadro é uma obra aberta. Evidente, quando o pintor o fez, ele tinha algo em mente, ele tinha uma interpretação em mente. Porém, com o passar dos anos, muitas vezes a interpretação dele se perde e o que fica é a interpretação de críticos que podem divergir entre vocês, de especialistas e do público que contempla aquela arte. Para muitas pessoas no mundo hoje, a verdade segue essa ideia. A verdade é um quadro abstrato, é um quadro não tão claro assim, em que as pessoas olham para aquele quadro e interpretam da forma como bem entender. É interessante porque a própria Bíblia diz que o diabo, príncipe deste mundo, cegou o entendimento de muitos. Isso também se refere, claro, ao conceito de palavra da verdade, próprio Cristo, já que Cristo é a encarnação pura da própria verdade. Muito bem, mas o que isso que eu acabei de falar tem a ver com a nossa visão? Porque justamente o fato de não haver uma verdade absoluta é o que compõe o chamado holismo. Bom, para entendermos o que é holismo, diante da introdução que eu fiz, vale a pena olharmos para a palavra. Na verdade, não é um termo antigo, é um termo até recente, se pensarmos em termos de história. Holismo vem da palavra grega holos, tá? Que significa inteiro. Inteiro, todo, tá? Todo, integral. Esse é o significado da palavra holos. Portanto, holismo é uma corrente filosófica, semi-religiosa, semi-científica, eu vou usar uma expressão até mais forte, pseudocientífica, que diz que se nós queremos analisar um cenário, se nós queremos analisar um objeto, nós não devemos partir das partes, dos pedaços para o todo, e sim o contrário. Nós devemos partir do todo para o particular. Esse termo holos, ele foi cunhado pela primeira vez em 1926 pelo primeiro-ministro da África do Sul, Jans. Ele foi o primeiro a usar a expressão holos no sentido de integralidade, de uma corrente filosófica que diz que você primeiro analisa o todo e que o todo explica as partes e não o contrário. Eles gostam de dizer que são contra o reducionismo. O que seria o reducionismo? Seria o contrário do holismo. O reducionismo diz: se você quer entender o todo, se você quer entender o macro, olhe para o micro, olhe para as partes. A configuração das partes explica o todo. Ou seja, enquanto o reducionismo diz: analise os pedacinhos para entender a estrutura completa, o holismo diz o contrário, fala: analise a estrutura completa para entender o todo, tá? Para entender as partes, perdão. Vou explicar melhor para os irmãos. Quando uma pessoa está tratando uma questão psicológica, está tratando um estresse, uma depressão, algo assim,
Normalmente, quem é adepto do reducionismo vai analisar a pessoa, vai analisar o comportamento daquela pessoa, vai analisar como ela se comporta, o que ela come, o que ela faz, o que ela vê de mundo, as opiniões dela. O holismo, ele fala, você olha para a sociedade que a cerca primeiro. Você olha para o que está à volta dela. E o que está à volta dela necessariamente vai explicar o que tem acontecido com ela. Observe que, de certa forma, é muito complicado você andar apenas de um lado ou de outro, porque existe algumas pinceladas de veracidade no que prega o holismo. Mas nós vamos ver que por trás disso existe uma corrente religiosa muito mais perigosa do que nós imaginamos. Portanto, o holos significa o seguinte, o que explica a realidade que nós vivemos é o todo, é o inteiro, é o sistema, e não o particular, não o indivíduo. Ok. A grande ideia central do holismo está enraizada na filosofia aristotélica. Aristóteles, famoso filósofo grego, ele tinha uma célebre frase que dizia o seguinte, que o todo é maior do que a soma das partes. E esse é o texto áureo do holismo. O todo é maior do que a soma das partes. Então, para o holismo, se você analisar apenas as partes, você nunca terá uma visão do todo. Bom, o que isso significa? Significa que para quem segue o holismo, você não pode usar o método científico para explicar absolutamente a natureza. O método cartesiano de observação não pode ser utilizado para explicar, porque na realidade o conceito do todo se molda de acordo com a minha visão. Traduzindo uma linguagem mais direta, para o movimento holístico, se eu tenho um objeto, a visão daquele objeto varia de indivíduo para indivíduo. Eu vou explicar isso aqui usando um exemplo que é muito comum, inclusive, usado por eles. Pense em uma maçã. Uma maçã pode ser vista pelo ponto de vista de um botânico. Para um botânico, uma maçã nada mais é do que uma semente que passou por várias etapas de crescimento. Uma maçã pode ser, para um simbologista, o símbolo do pecado original. Para outros, a maçã pode ser o símbolo do amor. Para outras pessoas, a maçã pode ser o símbolo do consumismo, como é o caso das grandes empresas como a Apple. Então, observe, é o mesmo objeto, maçã, porém o significado dado à maçã varia de acordo daquela pessoa que se apropria da ideia daquele objeto. Isso significa que para o holismo, o primeiro conceito difuso que se tem é o conceito de verdade. É o primeiro conceito que eles vão matar. É a primeira coisa que eles vão destruir. Não há um conceito de verdade nisso. Se não há um conceito de verdade, fica difícil você ter uma ideia de uma divindade absoluta. Repare como uma coisa desconstrói a outra. Se para o holismo o conceito de verdade não é absoluto, você também não pode ter uma ideia de uma divindade absoluta. Eu estou, observe que falando primeiro sobre o tópico 2, para os irmãos entenderem o tópico 1. Eu fiz uma reversão aqui, tá? Eu estou apresentando o holismo para depois entrar no aspecto teológico, confrontá-lo com a Bíblia. Então o holismo diz assim, olha, nós não devemos entender uma divindade como ser pleno, absoluto, único, verdadeiro, capaz de discernir o bem e estabelecer para o homem códigos de conduta e códigos morais. Não. O holismo diz o seguinte, uma divindade nada mais é do que uma expressão da religiosidade humana. Então, observe bem, existe N outras características que o holismo trabalha, mas eu preciso focar nessas duas para combatê-las, porque existem outras raízes do mal que vão sair delas. Vamos lá então? Então, a primeira coisa que o holismo vai dizer é que não há uma verdade absoluta. Segunda coisa que o holismo vai dizer é que também não há um papel divino, não existe um Deus capaz de estabelecer uma verdade plena, não existe um Deus capaz de estabelecer um valor moral absoluto. Essa é a ideia que o holismo traduz para nós.
Observe que o holismo, então, ele ataca o cerne daquilo que é caro ao homem, que é o quê? A espiritualidade. Nós acabamos de ver os dois aspectos principais do holismo, e agora sim, a gente fala o tópico 1, porque eu apresentei para vocês o holismo, que é apresentado pela lição no tópico 2. Agora, o que ele confronta diretamente? A visão do sagrado. O ser humano, ele é um ser religioso por natureza. É quase que uma ideia comum entre os antropólogos que a ideia de ter um ente divino, de ter uma divindade, é algo quase que codificado no DNA do homem. Isso é o que a revista chama de o fenômeno religioso. O homem, ele vai buscar o sagrado. É interessante porque quando nós analisamos isso, o holismo vai dizer o seguinte, ok, isso é verdade, só que cabe a nós mostrar que essa busca por uma divindade não é algo necessariamente positivo para o homem. Então, observe, ele vai se apropriar de alguns conceitos, ele vai se apropriar de algumas ideias para maquiar, para desvirtuar e destruir as bases, principalmente das religiões ocidentais. Mas se o holismo ele tende a tirar a divindade de cena, a verdade absoluta de cena, o que é que ele coloca em troca? Duas coisas. Primeiro, o misticismo e segundo, a pseudociência. E aí que está o grande perigo. O misticismo ele herda das religiões orientais, shintoísmo, budismo, hinduísmo. Para essas religiões orientais, o Deus, ou os deuses, porque o panteão de Deus é gigante, tem uma importância menor, tem uma relevância menor, ou às vezes muitos deles nem papel têm, tem papel nenhum nessa história. Portanto, se você observar, o que eles vão pregar? Olha, para o ser humano ter valores, moral e ética, não é necessário uma divindade. De certa forma, ele vai herdar isso exatamente das religiões orientais, que pregam isso. Sai o divino, sai a fé geral, sai a figura de um criador e entra uma moral difusa, entra uma ideia líquida de ética, de ecologia. Tanto é que sai Deus e entra a Mãe Terra, entra Gaia, a adoração à ecologia, coisas dessa forma. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos falando de uma situação em que você vai dizer o seguinte, olha, nós não precisamos de Deus, porque nós entendemos que a natureza, que é o ambiente que nós estamos inseridos, ela contribui para nós. A bem na verdade, ele não destitui da ideia de Deus. É importante deixar isso claro para os irmãos não acharem que o holismo prega o ateísmo. O que ele diz é que Deus é uma figura que vai muito além do que o cristianismo prega, ou, na verdade, muito aquém. Não é? Porque, para ele, Deus é a expressão máxima daquilo que nos cerca. A natureza, os rios, os vales, os animais. Por isso que o holismo é muito apropriado pelos seguidores do xamanismo, pelos seguidores Wicca, não é? Por aqueles que professam a crença hiperecológica nas coisas. De certa maneira, a ideia que nós temos é exatamente essa. Agora, deixa-me comentar uma coisa com os irmãos. Uma vez que nós entendemos isso, as características básicas do holismo, é importante deixar claro que o holismo tem trabalhado com muitos irmãos, sem eles perceberem, através de algumas terminologias. Por exemplo, constelação familiar sistêmica, integralidade familiar, psicologia quântica, mecânica quântica aplicada. Porque na ideia desses povos, na ideia do holismo, a ciência, ela prova que a energia, as vibrações que emanam do universo respondem por nós. E é por isso que o grande lema deles é: você é o agente de sua mudança. Você é capaz de mudar você. Você é capaz de influenciar. Você é capaz de ser unicamente a pessoa suficiente para mudar a sua realidade. O que é um equívoco.
enorme, gigante. Bom, vamos observar. Quando a gente fala em mecânica quântica, nós estamos falando de um ramo da física que trabalha com aquilo que é muito pequeno, com aquilo que está numa dimensão subatômica, os chamados leptons, quarks, bósons, tá? Partículas subatômicas em gerais. Então, existem fenômenos quânticos, a palavra quanto significa pacotinho de energia. Existem fenômenos quânticos que só acontecem em níveis subatômicos. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, eu sou físico por formação, não vou nem entrar em detalhes aqui porque ia fugir completamente a ideia da aula. Mas a ideia de emaranhamento, a ideia de incerteza, tá? São fenômenos físicos exclusivos de partículas que praticamente não têm matéria, são muito pequenas, quase que puramente energia. Eles dizem o quê? Não, mas o ser, tudo que vive, é energia. Então, fenômenos que acontecem em níveis quânticos também podem responder em níveis macroscópicos. E aqui criam ideias como projeção astral, que o que você mentaliza e observa você influencia, gera uma superstição, dizendo, olha, o seu olhar influencia a realidade da outra pessoa. Daí você cai facilmente nas questões de vibrações, de chakras, essa grande palavra dos chakras, das forças interiores, ou seja, puro misticismo. Puro misticismo. Então, meus irmãos e irmãs, temos que ficar atento com isso, porque isso é charlatanismo. Charlatanismo. Agora veja, onde que o holismo confronta a Bíblia? Primeiro, na existência de não ter uma verdade factual. João, capítulo 14, versículo de número 6, que é muito conhecido, diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus se contrapôs frontalmente com qualquer filosofia, com qualquer seita que diz que não há verdade absoluta. E essa verdade é Cristo. Quando você pega, por exemplo, João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus não disse, e conhecereis alguma verdade, ou algumas ideias de verdade. Ele disse, conhecereis a verdade. Pronome ou artigo definido. Artigo definido. Conhecereis a verdade. E fim de papo. Por outro lado, o próprio Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 13, versículo 8 diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Portanto, a Bíblia prega que existe uma verdade absoluta. E se você é um crente que tem esse olhar cosmológico, de cosmovisão, de holismo, um pensamento holístico, que usa superstição, que crê em chakras, que acha que o ambiente à sua volta, realmente, que você pode, com as suas energias, influenciar a volta, você está se contrapondo com a realidade do Evangelho. Outra coisa, a questão do paganismo. Jesus deixou bem claro que só há um Deus que devemos adorar, tá? Aquilo que foge a isso, que foge a essa ideia, nada mais é do que crenças erradas, errôneas, que confrontam a Bíblia. Só há um Deus, e esse Deus é o Deus Jeová. É muito importante colocar isso. Agora é interessante porque eu não vou entrar aqui em relação à questão da espiritualidade, vou deixar um pouquinho aí para você discutir com seus alunos, mas uma coisa que eu disse aqui para os irmãos é que a espiritualidade holística, ela não prega o ateísmo, mas ela prega uma ideia de um Deus difuso, ou seja, de um Deus impessoal, né? Um Deus que não é um Deus particular que se revelou na Bíblia e assim por diante, tá? O que é uma velha heresia. Se você pegar, por exemplo, 2 Coríntios, abra isso a Bíblia comigo, você perceber que essa ideia pagã já infestava os tempos paulinos e ela só veio reciclada. 2 Coríntios 11. 11, versículo 3. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza, que as suas mentes sejam
corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou se outro evangelho que não aceitaste, vós o podeis suportar. Ou seja, o que você percebe aqui é a velha filosofia de um Deus mudado, de um Deus transformado, querendo entrar no meio do coração de muitos irmãos. Por fim, meus irmãos, nós vamos perceber que a espiritualidade holística, ela diz que não há pecado. Não existe esse conceito. O problema é o homem, tá? Aliás, o problema não é o homem, o problema é a realidade que o cerca. E essa realidade é dúbia, não se esqueça disso, tá? Portanto, o holismo não crê na ideia do pecado, não crê nessa filosofia. Então, ele vai dizer o quê? Não há um inferno, há uma reciclagem. A nova era, por exemplo, se apega muito com a questão do holismo. Na verdade, o holismo é a nova era repaginada, digamos assim. E você vê também que se não há pecado, perde-se a ideia de um salvador pessoal. Se não há pecado, perde-se a ideia de um salvador necessário para a humanidade. O homem é aquele agente da sua transformação, aquele que é capaz de mudar. Agora, observe como o holismo, ele tangencia a teologia coach. Observe como o holismo se aproxima da teologia coach no sentido de que o homem pode se mudar. Claro, ele pode se mudar mediante a ação do Espírito Santo em sua vida. Mas não, o holismo prega a absoluta desnecessidade, ou seja, a falta de necessidade de um Salvador, já que não há ideia de pecado e muito menos a ideia de céu e inferno. Portanto, meus irmãos, o holismo, ele prega frontalmente a questão do arrependimento. Só tem um detalhe, a Bíblia ensina que sem arrependimento não é possível ter fé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, diz assim: Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o holismo, ao pregar que não há um Deus pessoal, ele está confrontando a Bíblia porque ele descarta a necessidade de um Salvador. Em outras palavras, o próprio Jesus é descartado. Fiquem atentos, o diabo está cirandando ao nosso redor, querendo nos destruir, querendo apagar o rastro da igreja, da história. E ele vai entrar de forma sutil, trazendo misticismo, trazendo ideias que até parecem ter um verniz politicamente correto, como a ideia da ecologia, mas que no final estão tirando a verdade, estão tirando do seu coração Deus e colocando aí o próprio homem de forma antropocêntrica. Meus irmãos e irmãs, que Deus em Cristo Jesus te abençoe sempre mais. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Eu te aguardo aqui para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Até lá.